Você está numa reunião de vendas, você pensa que está indo bem, mas do nada você olha assim pro teu cliente político que está do outro lado, você olha assim para ele e no rosto dele você vê expresso. Aquela expressão de que ele não está levando tanta fé, ele não está acreditando na tua solução, ele não está acreditando talvez que funcionará para ele. Isso é muito ruim quando acontece. Mas se acontece recorrentemente contigo e você não consegue converter, é um problema pior ainda. Mas relaxa, fique tranquilo que eu vou te ensinar a contar uma história para o teu cliente e convence qualquer cético. Legal? Ah, se você não me conhece, eu sou o Daniel Anjos, especialista em sistema de vendas. E todos os dias, na maioria dos dias, eu publico vídeos sobre marketing e vendas para ajudar o teu negócio a aumentar as vendas, o ticket médio, a recorrência e gastando menos. Então, se você é empresário, mentor, dono de agência, consultor, se inscreva neste canal e vamos para cima. Vamos entender algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Quando isso acontece, quando o cliente ele não está levando muita fé, você não pode cometer o erro que 99% dos vendedores cometem, que é ficar tentando convencer ele com argumentos, porque é isso que vai matar as vendas. Tem um fenômeno chamado reatância psicológica e acontece com todo ser humano. Quando ele começa a se sentir pressionado ou que a outra pessoa está tentando manipular ou convencer ele a algo que ele não acredita, que ele não concorda ou não concorda parcialmente. Então, automaticamente, ele levanta uma barreira, uma blindagem para que ele não importa, ele não vai ser convencido por você. Você não ganha esses clientes com mais argumentos. Você destrói não ele, né? Destrói o ceticismo dele com histórias. Você tem que entender que o seu potencial cliente, muito provavelmente, ele vive num cemitério de promessas, num cemitério de tentativas e tentativas e tentativas que só frustrou ele, ou não fizeram com que ele alcançasse os objetivos, resolvesse o problema dele. Cursos, mentorias, serviços, enfim, cara, tudo. Então, muito provavelmente, ele já vai vir mais lapidado, mais blindado para a tua conversa de comercial, para a tua reunião. O problema dele não é falta de informação, não é falta de prova. Ele já tem informação, pô. Ele já tem provas aí, resultados. Provavelmente o seu concorrente que veio antes de você e que ele fechou e se frustrou, já apresentou para ele um monte de prova social, um monte de argumentos lógicos. Isso não é o problema. O problema dele é falta de crença na solução. Perdeu a fé, perdeu. Cara, não funciona mais comigo. Mas ele ainda quer acreditar que tem uma solução, que existe uma salvação para o problema dele, então ele não estaria fazendo uma reunião contigo. E aí que está o grande problema, se a sua mentoria, sua consultoria, seu serviço parece algo melhor do que ele já tentou, ou seja, uma versão melhorada, ele vai pegar você e inevitavelmente, subitamente, e colocar dentro da caixinha das soluções frustrantes, das tentativas frustradas dele. Ele vai te descartar antes mesmo de você ter a oportunidade de provar que você pode ajudar ele. E quando eu falo descartar, não é que ele vai encerrar a ligação, não. Ele vai bloquear a mente dele. Ele vai, isso é mais um mesmo. Tum! Colocou lá. E aí, o trabalho é dobrado para você conseguir converter. E aí, tentar vender para essa pessoa que você é a melhor solução, com mais provas, argumentos, é a mesma coisa você tentar convencer uma pessoa que tem fobia de viajar de avião com base em argumentos de segurança. É a forma de viajar mais segura que existe? É. Mas quem tem fobia, não liga, pô. Não tá nem aí. Não vai viajar. Vem aqui pra tela. Para você conseguir vencer seu ceticismo dele, você não pode falar com o cérebro lógico dele. Você tem que falar com o cérebro inconsciente, o subconsciente dele. Plantar informações lá, de forma sutil. Eu não tô falando de você abrir a cabeça dele, não. E para isso você precisa baixar uma coisa que nós chamamos de fator crítico. Vamos entender aqui. Ok. Vamos supor que esse aqui é a mente humana. E essa camadinha verde aqui é o que separa o consciente do subconsciente. O consciente está aqui, que é a parte lógica, tá? A parte lógica, onde faz as análises. E aqui é o subconsciente. A parte rosa interna aqui é o subconsciente dele. É onde ele toma as decisões, é a parte mais forte dele, mais emocional e instintiva dele. Vence a parte lógica. Por que vence a parte lógica? Vamos pegar o mesmo exemplo do avião. Logicamente, ele pode saber que o avião ele é um dos veículos mais seguros ou um veículo mais seguro que existe. Só que por algum motivo, tem coisas cravadas no subconsciente que irracionalmente fazem com que ele tenha aversão e não consiga viajar de avião. É uma pessoa específica, entendeu? Então, essa parte é muito poderosa, mas ela está sempre contida por essa linha verde. Essa linha verde é o que nós chamamos de fator crítico. É o que, cara,
não deixa o subconsciente se misturar com o consciente, com a parte lógica, senão vai virar uma loucura. Ele é o fator crítico, ele é o crivo. Só que para você plantar informações, conversar diretamente com a parte emocional, subconsciente do cliente, você precisa abaixar este fator crítico. Você precisa deixar ele mais fino, deixar ele um pouco menos denso para que suas informações vão lá para o subconsciente desse cliente, para que ele consiga entender e aceitar, e essa parte subconsciente dele mandar no consciente ele tomar uma decisão melhor. 80 e pouco por cento das decisões de compra são emocionais. Entende? E como abaixar esse fator crítico? Como diminuir esse fator crítico? Tem algumas formas que se diminui o fator crítico. Drogas diminui o fator crítico, abaixa o fator crítico. Álcool, que é uma droga, né? Você vê que a pessoa chata, bebe e fica falando um monte de coisa sem pensar, fator crítico baixinho. Não está pensando de forma lógica. E qual é a outra forma? Através de histórias. Histórias diminuem o fator crítico. Como assim, Daniel? Você diminui o fator crítico quando a sua parte lógica ela para de ditar e filtrar tudo que está no seu ambiente e permite que as informações entrem com mais facilidade no subconsciente para tornar essas informações realidade. E aí vira realidade para a pessoa. Quando você está assistindo um filme, é uma história, uma série que seja, e nessa história você deixa de ser crítico logicamente. Por quê? Porque você sabe que é efeito sonoro, você sabe que é um roteiro, você sabe que são personagens, são atores ali na verdade, você sabe que são efeitos especiais, que não é sangue, é ketchup, pô. E mesmo assim você chora. Você se assusta, você se empolga. Por quê? Você permite que aquela mentira entre no seu subconsciente. Mas não é que você permite, é que a história ela hipnotiza. É um tipo de hipnose que faz você ficar vidrado, imaginar. E quando você imagina, você ativa uma parte específica do seu cérebro que faz com que essas informações entrem no seu subconsciente e você sinta, se torna realidade. Diante disso, para que você consiga abaixar o fator crítico e ressignificar, entre aspas, né? Pô, não é tão profundo igual hipnose, psiquiatria, não, psicanálise, não. Uma forma sutil, leve, de buscar ressignificar algumas visões do seu cliente é através de história. E você usa o tripé do storytelling. Primeiro, você vai falar do seu cliente, você vai contar uma história de sucesso, E essa história de sucesso é bem parecida com a história do seu cliente. E aí você vai conectar essa história de sucesso com a sua solução, vai conectar a sua solução com o teu cliente. Como assim? Você pode contar uma história pessoal sua, você pode contar uma história de como você criou o seu método, criou o seu serviço, descobriu o seu método, descobriu o seu serviço. E aí você pode falar, cara, olha, eu estava no mercado assim, eu tentei isso, tentei aquilo outro, e nada funcionou, conectando com o seu cliente. E por não ter funcionado, cara, eu fui entender por que não funcionou. E eu cansei. Então eu busquei recursos e aí eu melhorei e acabei e eliminei a causa de não ter funcionado. E por isso eu desenvolvi este método. E por isso que ele funciona. Eu tenho fulano de tal, outro fulano, ciclano, e eu mesmo tive esses resultados, e meus resultados são assim. Por isso que ele vai funcionar para você também. Você não tentou convencer ele, você contou uma história. Isso conecta abaixo do fator crítico, vai fazer a pessoa imaginar e assimilar melhor e absorver melhor as informações. Uma outra forma de você contar a história é você contar a história de um case de sucesso seu. Às vezes, você não viveu, não tem essa história de origem para a descoberta da solução, mas você pode contar a história de um case de sucesso seu. Como assim? Uma prova social. Me identifico com você, não só por isso, porque eu tenho uma pessoa, fulano de tal, ele tinha a mesma situação que você. Ele passou lá por isso, já tinha tentado isso, ele tentou uma vez fazer tal coisa, não funcionou, deu um maior problema, chegou um monte de lead desqualificado, sei lá, ou no se frustrou, não conseguiu converter, enfim. E aí ele tentou outra coisa, não deu, gastou tanto de dinheiro, e aí ele achava que o problema era esse. Mas esse não era o problema. O problema real é que ele não tinha isso aqui. Ele nunca tinha tentado isso dessa forma. Porque quando ele tenta isso dessa forma, você acaba que os resultados são esses aqui por conta disso. E foi o que ele fez. A gente sentou, a gente conversou uma vez, ele aplicou exatamente desse jeito. Hoje, por ter aplicado isso, essas são as consequências. E a vida dele é dessa forma aqui. Percebe? Você contou uma história para o seu cliente. Conectou ele, conectou uma história de sucesso na sua solução e conectou a ele. É o tripé do storytelling. Aqui, na verdade, eu falei de forma bem resumida, bem sucinta, que é um pilar extremamente importante do Neuropitch de vendas. O Neuropitch de vendas é meu treinamento de vendas que faz com que mentores, consultores, donos de agência fechem contratos de 12 a 36, 48 mil reais com pagamento em chamada, na hora, né? E um dos pilares é justamente o uso certo, o encaixe certo do storytelling. Então, reassiste esse vídeo, anote passo a passo desse conteúdo e encaixe com algum case, seja você mesmo ou algum potencial cliente, e sempre conte essas histórias
de forma reiterada nas suas reuniões de vendas. E certamente este vídeo que está na tela pode ajudar o seu negócio a aumentar o lucro também. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.